Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui com a Esmeralda, que é farmacêutica da Ibero Magistral, e nós vamos falar a respeito, então, do estresse e da influência que ele pode ter na pele, nos cabelos. E vamos combinar que nós estamos passando aí por uma fase bem diferente, se adaptando aí, né, a esse novo normal, e isso, obviamente, pode refletir nessas áreas aí que a gente já citou. Tudo bem, Esmeralda? Tudo bem, doutora Lu? Um prazer novamente estar aqui com a doutora para a gente conversar um pouquinho sobre o que nós temos de coisas boas para cuidar das pessoas nesse momento, né? Nesse último ano tão complexo, tão diferente que a gente tem passado, né? Com certeza, o prazer é todo meu. E esse estresse, né, Esmeralda, que está presente no dia a dia e tal, como é que ele se inicia? Como é que inicia esse processo? O estresse, né, ele é tão famoso, tão falado, né, doutora Lu? E ele faz parte de todo um mecanismo que a gente tem de defesa, né? Nós fomos programados lá, né, desde a nossa criação, quanto seres humanos, o nosso sistema nervoso, da forma como ele foi preparado, né, para que a gente sempre estivesse pronto a tomar decisões, até mesmo de algo perigoso, né, fugir, caçar, lutar, correr, né? Então, a gente tem um sistema nervoso preparado para tomar vários tipos de decisões. Desde um sustinho leve, né? Escapou um copo da mão da gente, caiu, né? O organismo já está preparado, leva aquele susto e, sem a gente saber, ele dispara uma série de mecanismos, uma rede muito interligada de mecanismos dentro do cérebro que vão culminar na liberação de algumas substâncias, justamente para que a gente possa executar esse ato de fuga, de briga, de luta, de correr, de fazer alguma coisa. Mas muitas vezes, e é o que a gente mais acontece conosco, né, nesses últimos tempos, nessas últimas décadas de vida, a gente não tem que correr, fugir, nem caçar, né, não literalmente, no sentido da palavra. Mas os medos e as apreensões, elas existem, às vezes até mesmo de uma forma subjetiva. Então, da mesma forma que a gente percebe, que a gente sente, isso é enviado para o nosso sistema nervoso central. E ali a gente tem pequenas estruturas dentro da nossa cabeça, dentro do nosso cérebro, que são responsáveis por liberar, fazer todo um mecanismo ali, envolvendo todo o nosso corpo, para liberar algumas substâncias. Uma delas é muito conhecida de todo mundo ouve falar, cortisol, né? Vamos falar, meus níveis de cortisol, será que estão baixos? Será que estão altos? E ele é um hormônio, né? Se a gente colocar quanto definição. E ele é um hormônio preparado para cuidar da gente. Ele não existe só para prejudicar, como muita gente acha, que o cortisol é ruim. Não, ele é preparado, existe realmente para nos proteger. Só que o que acontece? Esse estímulo que a gente tem atualmente da vida moderna faz com que permanentemente a gente esteja aí liberando, passando por uma condição estressora, que deixa de ser um momento agudo, uma coisa que acontece repentinamente, resolve rapidamente, para algo que a gente tem um estímulo permanente. E às vezes a gente não se dá conta, doutora Lu, que tem alguma coisa mexendo com a gente nesse ponto todo, mas o organismo está sabendo. E aí ele começa a liberar uma dessas substâncias, que é o cortisol. Com certeza. E assim, né? Então, para quem lá em casa, né, escutou essa explicação que eu acho incrível, né, né, que a gente está sempre prevenido para fugir, para resolver, para fugir do predador, enfim. Mas hoje a gente tem meios, né? Se alguém se identificou com esse estresse contínuo, que pode estar aumentando o cortisol e piorando pele e cabelo, existe algum tratamento seguro e eficaz para esse sentido, Esmeralda? Não é de hoje que existem vários fármacos, né? Sou farmacêutica, eu vou falar, né, da farmacologia. As pessoas acabam, né, buscando na classe médica uma orientação, uma ajuda à prescrição de antidepressivos, de ansiolíticos, quanto medicamentos. Mas a gente também traz um conhecimento muito grande sobre as plantas medicinais, que também nos ajudam a trabalhar esse momento, fazer com que o nosso corpo reaja de uma forma positiva e não tão agressiva, transformando um problema em mais um problema, né, de saúde. Então, existe realmente muitos fitoterápicos, tem um em especial que a gente gosta bastante, é um produto que a gente importa, né, pela Ibero Magistral, exclusivo para farmácias de manipulação. Ele é obtido a partir de uma planta utilizada há muito tempo por povos indígenas da África.
E lá esses povos utilizavam essa planta até mesmo para cultos, para cerimônias, né? Ela trazia aquela sensação de conforto, de bem-estar, de relaxamento, de paz. E ali os pesquisadores, aí agora já no nosso século, né, já foram da Alemanha, foram para lá pesquisar essa planta junto com os povos indígenas, entender, conhecer um pouco mais sobre essa planta tão utilizada por eles. Levaram essa planta lá para a Alemanha e realmente descobriram que ela era muito poderosa. Ela tinha vários componentes muito importantes para ajudar vários aspectos relacionados ao estresse, ansiedade, tudo que está envolvido com isso. 10 anos de pesquisa, doutora Lu, 10 anos de pesquisa em cima da bancada para obter um extrato muito purificado dessa planta e que deu o nome de Zenbrim. Até lembra de Zen, né? Para a gente não esquecer essa condição gostosa. E o Zenbrim é um produto via oral, né? Ele é em cápsulas, a maioria das vezes, é uma cápsula pequenininha para as pessoas ingerirem e que traz essa modificação desse padrão do estresse para que a gente comece a regular isso de uma forma positiva e se estiver começando a manifestar alguma doença, alguma alteração do organismo, que isso também comece a ser resolvido. Excelente. Eu já tenho alguns pacientes em uso, a gente estava até conversando um pouquinho antes da nossa gravação, e realmente é gritante a diferença que faz quando o prescritor, né, ou quando o paciente ele consegue identificar que realmente existe, além do fator, às vezes físico, ou uma deficiência vitamínica, enfim, o que seja, que existe o fator estresse também, né? E aí isso facilita o nosso tratamento e, obviamente, associando o Zenbrim na prescrição, a gente tem resultados muito mais efetivos para os tratamentos dermatológicos e outros tratamentos também nas outras especialidades, né, Ismê? E a gente volta a se falar mais sobre esse assunto, que eu tenho certeza que tem bastante gente que gostou. É um prazer continuarmos esse bate-papo. Prazer é meu. Um beijo, Ismê. Obrigada. Beijo, doutora Lu. Beijo.